do arremesso de anão lá na França? Você lembra? É aí que foi o princípio, você lembra dessa história? Do arremesso de anão? O anão, ele trabalhava numa boate e o trabalho dele na boate era justamente arremessá-lo. Quem arremessasse o anão mais longe é que ganhava. Aquilo ali era profissão do anão. Aí a entidade, a classe dos anões, falou assim, não, peraí, isso aí está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Poxa, o anão não é um objeto que se arremessa. Isso não pode, isso aí está ferindo toda uma classe, né? E aí veio o anão e falou assim, não, mas peraí, mas tem o princípio da livre iniciativa ao trabalho, porque esse é meu trabalho, eu sinto feliz, eu me sinto honrado em poder ser arremessado. Então, ou seja, houve ali um conflito entre princípios até que prevaleceu o princípio da dignidade da pessoa humana. Fazendo uma analogia, levando agora no comediante. Mussum já foi embora, né? O Mussum já foi embora, não está aqui mais. Sim. Mas ele, assim, naquela época lá dos Trapalhões, ele gostava tinha várias piadas em relação a preto, a negro, e ele, bebum, tal, pejorativo, que era o trabalho dele e ele adorava. O atual cenário, com o advento dessa lei, como que vai ficar essa estrutura que eu estou acabando de falar em relação a pessoas até que trabalham com a profissão deles essa, né, de comediante, inclusive ele mesmo falar dele mesmo. Né? Ele é negro, ele fala dele mesmo com piada de negro. E aí, como é que fica isso? É justamente isso que eu tinha falado antes, a questão da evolução do direito. Há muitas coisas devido à estrutura, aquela pessoa que praticava esse ato de, entre aspas, alegrar as pessoas, ela não sabia o quanto ela estava fortalecendo essa estrutura de racismo. Enquanto ela externava aquilo como uma alegria, como uma forma de sobreviver, como uma forma de ganhar dinheiro, ela estava prejudicando milhões de pessoas que foram prejudicadas historicamente. Então, existe, de fato, esse conflito, mas existe uma reflexão profunda a ser feita em relação a isso. Hoje, a maioria dos artistas, eles se abstêm de fazerem esse tipo de trabalho justamente porque eles sabem a carga histórica que isso traz. Obviamente que a liberdade da pessoa em escolher se vai fazer ou não é uma questão aí subjetiva dela, mas ela, ao estar fazendo de acordo com a legislação, ela vai estar cometendo um crime. E aí fica uma grande pergunta: será que as pessoas pretas, elas estavam, na sua maioria das vezes, somente no protagonismo de fazerem piadas com elas mesmas pelo sofrimento da história? E aí eu vou fazer um paralelo. Filmes. Os filmes nacionais, sobretudo, normalmente as pessoas pretas eram inseridas para fazer filmes épicos de escravidão ou então bandidos. Bandidos, traficantes. Por quê? Porque essa é uma conotação que vem desse racismo estrutural, desse racismo institucional. Então, nem sempre o fato de que uma pessoa, umas 3 ou 4, 5 pessoas foram comediantes que usavam da etnia para o seu sustento e levar, a meu ver, uma falsa alegria para casa, não quer dizer que ele estava correto. E também não podemos entrar dentro da subjetividade e dizer que ele estava incorreto. Só que como o direito evolui e como a gente vê as violências aumentando, a gente sabe que esses personagens contribuíram muito para uma questão contrária às pessoas pretas. A própria questão do artista Mussum trouxe a conotação de o preto vagabundo, de o preto bebum, malandro, samba. E com isso, essas pessoas, as pessoas pretas, acabavam sendo prejudicadas historicamente, porque até mesmo para ingressar no mercado de trabalho, eu não vou contratar preto, preto é vagabundo, preto é preguiçoso. Então a gente tem que pensar para que lado esse recreativo, esse humor, até que ponto ele reforça, né? Ele reforça, estrutura, e até que ponto ele é uma liberdade de expressão. Creio eu que se fizermos um aparato geral, num contexto
contexto, é muito mais prejudicial do que saudável para toda a população preta.